O NGT Notícias já está de volta e aqui na bancada dos nossos estúdios eu recebo o candidato à presidência da República pela Democracia Cristã, José Maria Imael. Presidente, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. A alegria é minha, Viviane, estar com você novamente aqui no programa NGT Notícias. Então, temos aí muita coisa para conversar. Sem dúvida. E eu queria que, antes de começar a nossa entrevista, presidente, eu queria comentar que o senhor comentasse aí o estado de saúde do candidato do partido ao governo do estado, Major Costa e Silva, que ontem sofreu um atentado. Conta pra gente como ele está. Felizmente ele e o assessor que o acompanhava estão em bom estado de saúde, não estão correndo risco de vida, não tiveram ferimentos graves e estão se restabelecendo bem. E, presidente, na verdade é realmente aí uma campanha insana, né? Muita violência. O senhor também ficou assustado? Eu coloquei hoje na minha fanpage o seguinte: ontem o candidato a governador pela Democracia Cristã sofreu um atentado a tiros. E no pleito político, o que deve imperar não é o ódio, mas sim o respeito aos valores da democracia e o respeito também aos anseios do povo brasileiro, que anseiam por paz e esperança. Verdade, né, presidente? E ficou realmente aí uma campanha aí muito polarizada entre o ódio, entre aí em votar, sem votar em propostas, né? As pessoas estão pensando mais em votar aí contra uma pessoa do que votar aí a favor de alguém. Algo, né? E como o senhor tem lidado com isso na sua campanha? Apresentando de uma forma concreta as nossas propostas. Recentemente apresentei uma proposta revolucionária, que está produzindo um impacto na sociedade fantástico. As famílias mais carentes não podem comprar a casa própria. Por que não podem? Porque tem uma entrada, hoje é 20% do valor do imóvel. E as famílias mais carentes ficam pagando aluguel, não têm a menor condição de fazer uma poupança. Ou seja, para elas é impossível comprar a casa própria. Pensaram aí numa faixa de valores aí para o financiamento de até 100%? Nos valores mais reduzidos, exatamente para atingir as famílias carentes. Agora, a regulamentação, isso vai estabelecer os níveis, mas o que nós queremos é que você, que não tem casa própria, que vive penando para pagar o aluguel, que você tenha direito a comprar sua casa própria, com um financiamento total do imóvel e com zero de entrada. E são três as consequências. Primeiro, a igualdade de oportunidade na compra da casa própria. Segundo, o aquecimento imediato da construção civil e do mercado imobiliário. Terceiro, a geração imediata de milhões de empregos. É do dia para a noite. A prova isso, as construtoras começam a construir imediatamente, e o mercado se aquece e com isso vai se criar milhões de empregos. Eu tenho certeza absoluta, Viviane, o seguinte: eu posso não ganhar a eleição, mas essa proposta é um legado dessa campanha e ela se tornará realidade. É verdade, o senhor estava comentando, né, que mesmo se o senhor aí não emplacar aí um segundo turno e ir para as eleições, para o segundo turno nessas eleições, que essa proposta o senhor ou apresenta pela bancada da Democracia Cristã na Câmara. E nós devemos eleger deputados federais em pelo menos 16 estados. Certo. Lá em 90 nós elegemos 22 deputados federais. Nós acreditamos que agora nós vamos poder reeditar essa conquista. Presidente, voltando a falar aí da campanha, né, que esse ano realmente é uma campanha muito diferente, a gente vê aí o candidato com maior tempo de exposição na TV, que não está rendendo aí nas pesquisas de intenção de voto, não está rendendo voto. Tem um candidato que tem a metade do tempo. Pois é, exatamente isso. E não vai para frente. E as redes sociais As redes sociais são o caminho. O caminho. Então, na minha fanpage... O senhor mesmo surfou aí nas redes sociais, teve um vídeo aí viralizado. Do povo das jovens dançando na praia com o som do jingle do Imael, cantando. Mais de 5 milhões de visualizações. Mais de 5 milhões de pessoas alcançadas. É a eleição aí da rede social. Com certeza. Então, as redes sociais realmente são um fator diferente agora, que em 2014 era muito tênue e agora não. Agora é o cenário, são as redes sociais. E
todas as publicações que eu coloco, elas têm uma resposta imediata, né? Imediata. Então, é difícil uma colocação minha não alcançar 50 mil pessoas. É muito difícil. Então, e é um público variado, né? A gente vê um público mais jovem e também outras pessoas. E depois é o seguinte, Viviane, eu tenho... Você já viu aquela questão dos sinais, fortes sinais, né? Exato, eu ia perguntar para o senhor, é um bordão novo dessa campanha? Da onde surgiu? Nasce nessa campanha. Porque no início da minha atuação na minha fanpage, eu tive uma surpresa, quase um espanto. Eu comecei a ver gente de todo o Brasil chegando, das cidades com 2 mil eleitores, 3 mil eleitores, de grandes centros também, e as pessoas dizendo, Emael, estou contigo, Emael, estou contigo. Isso teve um impacto para mim, assim. Eu vi, sabe, um outro cenário, eu vi também um outro Brasil, né? Aí eu criei a expressão, sinais, fortes sinais, ou seja, coisas boas chegando, otimismo, esperança. E hoje o grande bordão da campanha. Sem dúvida. Eu chego num shopping, as pessoas chegam, Emael, sinais, fortes sinais. Que sensacional. No aeroporto a mesma coisa, fantástico. E a gente voltando aí falar nessa campanha, nesse clima aí de esperança, né? De realmente de amor aí, de ser bem recebido. E o que aconteceu? Por que essa campanha aí, o ódio se instalou aí? A gente vê assim as mulheres indo às ruas. É o ódio instalado, as mulheres indo às ruas protestar contra um candidato. O que aconteceu? Ontem, por exemplo, lá eu estive em São Bernardo, caminhando na rua principal do comércio, aquela alegria, as pessoas saindo correndo da loja, Emael, abraçando, sabe? Rapazes, moças, pessoas mais idosas, pessoas, às vezes uma senhora com uma bengala, Emael, posso fazer um selfie com você? É uma coisa maravilhosa. Então, se há algo que eu considero um tesouro que eu tenho, é a maneira como eu sou recebido nas ruas do Brasil, né? Com amizade, com intimidade, né? Então, isso me deixa muito contente, muito alegre. Emael, mas os políticos perderam isso, né? O senhor tem isso aí, está surfando aí na onda das redes sociais, mas os políticos, em geral, perderam isso, perderam essa credibilidade com a população e é por isso que a gente vê aí essa disputa acirrada aí nessa campanha. Uma coisa não leva a nada, só leva ao ódio, né? E existe por parte dos brasileiros aquela vontade de poder ter esperança, né? Acreditar, né? Isso, a democracia cristã tem um papel extremamente relevante nisso, colocar esperança na alma das pessoas, mostrar que está nascendo um novo e melhor Brasil. Que o brasileiro, ele está indo às urnas votar com medo, votar contra. Inseguro, não está aí com essa esperança que normalmente a gente vai às urnas para votar. Não é um voto a favor, é um voto contra, né? Contra esse ou contra aquele, né? Ou vou votar nesse porque eu acho que é menos pior que o outro. O senhor está se posicionando nas redes sociais aí, falando aí para o eleitor não fazer esse voto aí de ódio, de protesto? Uma linguagem direta nesse sentido. O que nós recomendamos é o seguinte, tem uma receita certa para você não errar o voto, é você analisar a vida das pessoas. Ficha limpa, Viviane, é uma coisa, é muito pouco. Enquanto tiver recurso, é ficha limpa. Vida limpa, não. Vida limpa você não cria assim. Vida limpa você constrói. Então, olha, a vida do seu candidato estadual, candidato a federal, senador, governador, presidente, né? Então eu tenho colocado muito isso, cara, vidas limpas. Vamos eleger vidas limpas, né? Nós temos que mudar o Congresso Nacional, não pode mais ficar o Congresso que tem, que fez toda essa reforma política só para se manter lá, a redução do tempo da campanha, a alteração nos tempos de televisão e rádio. Hoje nós temos 8 segundos. O que você fala em 8 segundos? Felizmente, nós temos as redes sociais. Sem dúvida. Porque senão 8 segundos não serve para nada. Claro. Esse tal de fundão, os recursos eleitorais do fundão, nós temos 4 milhões de reais para todo o Brasil, MDB com 240, 250 milhões. Não tem lógica nenhuma, não tem equidade nenhuma, mas nós temos os brasileiros ao nosso lado. Isso é bom, né? Fantástico. Sempre. E, presidente, agora no segundo turno, caso o senhor não seja aí eleito aí para o segundo turno, o senhor já pensou como se posicionar no cenário atual? As eleições hoje, o Ibope deu ontem a pesquisa que seria aí um segundo turno bem polarizado, entre Bolsonaro e Haddad. A democracia cristã se posicionaria? A democracia cristã hoje pensa só em chegar no segundo turno. Nós não estamos analisando o segundo turno. Isso para frente. Para frente. Se a gente não estiver lá, né? Certo, tá certo. Eu falo isso para o eleitor, não adianta você querer votar no menos pior.
vote naquele que você acha melhor, entre todos os candidatos. Faça a sua escolha. E, presidente, qual é o melhor candidato? Para o senhor, o que um candidato à presidência da República precisa ter? O que o brasileiro precisa esperar de um presidente da República? Como precisa ser o próximo presidente da República do Brasil? Um líder que tenha uma obsessão. Fazer do Brasil uma nação potência, respeitada pelo mundo, navegando nas rotas do desenvolvimento, para gerar renda para a educação, renda para a saúde, renda para a segurança pública, renda para a moradia, renda para o lazer, e a decorrência disso é a geração de empregos. Então, o que o Brasil precisa é de um presidente que tenha uma obsessão, fazer do Brasil uma nação potência, respeitada pelo mundo, navegando nas rotas do desenvolvimento, um país forte, poderoso, e nós temos tudo para isso. O povo que nós temos, a nossa extensão territorial, as riquezas nossas. Então, é determinação e vontade. E, presidente, nesse cenário atual, o senhor vê aí entre os primeiros candidatos essa vontade? Não vejo nenhum deles. Vejo o candidato da Democracia Cristã. Perfeito. Presidente, queria então que o senhor desse aí as suas considerações finais aí para o eleitor do NGT Notícias que ainda não se decidiu. Eu gostaria de convidar vocês para acessarem o site da Democracia Cristã, democraciacristã.org.br. Lá tem uma página documentários. Eu sugiro a você que nesta página você acesse o documentário A Democracia Cristã na Constituição do Brasil. Quando terminou a Constituinte, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Eu aprovei 145 propostas. Eu sou constituinte com o maior número de propostas aprovadas e incluídas no texto constitucional. Por exemplo, eu sou autor de todas as conquistas trabalhadoras. A jornada de 44 horas semanais, o aviso pré-proporcional, a proteção contra a despedida imotivada, o direito trabalhador ao lazer, incentivos para proteger o mercado de trabalho da mulher, tudo que defende o contribuinte na Constituição são propostas minhas. E nesse documentário, A Democracia Cristã na Constituição do Brasil, você vai poder verificar a minha obra, o que eu já fiz pelo país e pelos brasileiros. E, na verdade, o senhor amanhã vai ser, vamos citar aqui, o senhor vai ser homenageado aí pela OAB justamente pelo seu trabalho nesses 30 anos da Constituição brasileira. Vai ser um momento muito bonito, né? 30 anos da nova Constituição. E eu me lembro, Viviane, eu estava no plenário, quando eu vi Ulisses Guimarães erguendo a Constituição Cidadã e a declarando, né? Promulgada a Constituição do Brasil, a Constituição Cidadã, né? Eu assinei a Constituição do Brasil. Né? Então, eu tenho um orgulho enorme disso. Valeu a pena ter vivido para ser constituinte. Eu tinha noção, eu tinha o sentimento que eu estava construindo um novo Brasil, né? Pela Constituição que nós estávamos escrevendo. Né? Então, eu tive essa consciência disso. Eu sabia da importância histórica daquele momento. Então, veja agora, nos 30 anos da Constituição, eu ser homenageado pela OAB de São Paulo, como um dos advogados de São Paulo que foi constituinte, vai ser um momento, assim, extremamente emocionante. E, Emael, me diz uma coisa, quando você vê nessa campanha alguns candidatos questionando aí a Constituição, querendo fazer nova Constituição, qual a sua opinião? Não leram a Constituição. Não leram, dão um palpite. Nós temos uma das mais avançadas constituições do mundo. É a primeira Constituição brasileira que permitiu 30 anos de regime democrático, é o período mais longo de regime democrático no Brasil, graças à Constituição que nós temos. Então, essa Constituição tem que amadurecer mais. Ela tem que... É claro que um dia nós poderemos fazer uma nova Assembleia Nacional Constituinte, não tem problema, mas vamos deixar passar mais tempo. Vamos amadurecer a Constituição que nós temos. E a sugestão que eu dou a todos vocês, leiam a Constituição brasileira. Leiam. Lá vocês vão encontrar tudo que defende cada pessoa, nos direitos das pessoas, as obrigações. Né? A nossa Constituição, na verdade, é uma obra extraordinária. Presidente, queria muito agradecer a sua presença aqui na bancada do NGT Notícias. Boa sorte para as eleições agora de domingo. Muito obrigado, Viviane. Vamos junto.
É isso aí. Esse foi José Maria Imael, candidato à presidência da República pela Democracia Cristã. Eu fico por aqui e aguardo você no próximo NGT Notícias. Até mais!